Amigas e amigos, chama a atenção o grau de virulência de alguns críticos da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu cito dois exemplos que ilustram bem este comportamento. Um é o do historiador Marco Antônio Villa, que ocupa a Rádio Jovem Pan de São Paulo, que forma a Rede Nacional de Rádio, e também a TV Cultura de São Paulo, igualmente transmitida em outros locais do país, que tem se utilizado de adjetivos pesados ao se referir a Lula, a Dilma e ao PT. Isso tudo sem a preocupação de ligar esses adjetivos a algum substantivo, algum fato que dê coerência à sua argumentação. É o xingamento pelo xingamento. O outro é o Alexandre Frota, este que foi recebido pelo ministro da Educação, que não consegue formular uma frase sem carregá-la de adjetivos barra pesada, de xingamentos. Tudo isso vai formando aí uma massa que vai para as ruas, que ocupa as redes sociais, que reproduz este comportamento. Aqui mesmo, nesse outro lado da notícia, eles têm comparecido. Um deles chegou a me fazer ameaças explícitas, e eles estão convocando, inclusive, uma manifestação para o dia 31 de julho agora, em apoio ao impeachment da presidenta Dilma. Tudo isso é uma derivação do comportamento da mídia. Eu chamo a atenção, por exemplo, para uma matéria do Globo de hoje, que faz uma ligação sem nenhum cabimento de uma declaração da Dilma ontem, com o depoimento do marqueteiro João Santana ao juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. O João Santana falou que 98% das campanhas eleitorais do país se utilizam de caixa 2, ele disse que fala isso com conhecimento de causa. A Dilma respondeu que se isso aconteceu na campanha dela, isso não passou pela estrutura da campanha, pelo seu conhecimento. E o jornal O Globo se utiliza desta frase para fazer a ligação com o que o ex-presidente Lula teria dito na época do Mensalão, quando ele teria dito que não sabia de nada. Isso é uma mentira, uma manipulação. O Lula não disse isso. O que o Lula disse foi mais ou menos o que a Dilma disse ontem também, até porque o Mensalão é uma farsa, é um mentirão, na verdade. O seu próprio julgamento é uma grande farsa, porque ele foi julgado com base na teoria do domínio do fato e não com base no fato em si. Foi julgado com base na subjetividade, não na objetividade. Então o jornal faz essa ligação de maneira completamente descabida. O que a Dilma disse não foi o que o jornal afirmou. O que o Lula disse também não foi o que o jornal falou. Essa formulação foi feita com o objetivo de reforçar a campanha golpista que tentaram fazer com Lula, o que estão fazendo com a Dilma. A diferença é que naquela época houve uma reação mais firme, as condições políticas eram outras. Com a Dilma eles foram acumulando esta campanha de ódio, esta campanha de desinformação, até chegar nesse ponto em que a gente se encontra atualmente. De resto, a gente pode fazer a comparação tanto desse comportamento do Globo, quanto desses que destilam ódio aí pelas redes sociais, pelas ruas e nos comentários aí do Marco Antônio Villa e do Alexandre Frota, com o que disse o filósofo Roland Corbusier no seu livro Filosofia e Crítica Radical. Ele, no ensaio, ele escreveu Por que a direita não pensa. Ele diz aqui, abre aspas, não porque ela não queira pensar, ou porque não haja pessoas inteligentes na direita. Não são muitos, mas mesmo assim há alguns. A direita não pensa porque ela não pode pensar. Mas ele diz aqui que ele explica que pensar é aprender a realidade pelo pensamento, ou seja, você ver a realidade e pensar sobre a realidade. Aí ele pergunta, mas o que é a realidade, seja natureza, seja histórica? Aí ele diz, a realidade é movimento, é processo. Se é movimento e processo, é contradição, porque a contradição é a mola do movimento. E ele prossegue concluindo que as classes dominantes e conservadoras estão impedidas de aprender a realidade dialeticamente sob pena de deixar de serem dominantes e conservadoras, porque conhecer que a realidade é dialética, contradição, movimento, metamorfose ou transformação, é assinar a sentença da própria morte. Ou seja, se a direita pensasse, ela morreria.
porque o objetivo da direita, o pensamento da direita, no caso do Brasil, é o pensamento do século XIX, não tem nada a ver com a realidade de hoje. Aí o Corbusier diz: as classes conservadoras são conservadoras de si mesmas e do status quo do que são beneficiárias e que, por isso mesmo, gostariam de eternizar. Aí ele conclui: nós, portanto, de esquerda, temos o privilégio de pensar. Ao tempo da Revolução Francesa, a burguesia pensou. Mas o que era a burguesia no tempo da Revolução Francesa? Era a classe ascendente, economicamente ascendente, tentando conquistar o poder político, derrubando o regime antigo. Então a burguesia não só podia, mas precisava pensar. Primeiro, para contestar, criticar a ideologia do feudalismo, e segundo, para justificar sua pretensão ao poder. Hoje, a burguesia não pode mais pensar porque não mais se justifica a permanência dessa classe no poder. Esta é a direita, o retrato da direita. Isso explica esse comportamento de xingamentos, de ódio, tanto da mídia quanto desses fascistas, bolsonaristas, desses golpistas que a gente tem visto por aí. Um abraço, obrigado.